A paz do Senhor, meus amados. Hoje nós vamos falar sobre o profeta Amós. O profeta que falou a verdade. Quer dizer, se ele falou a verdade, ele nunca mentiu, né? Bom dia a todos, boa tarde ou boa noite. É uma alegria poder compartilhar mais uma palavra de Deus com vocês. Hoje vamos viajar no tempo e reconhecer ou conhecer a história e a mensagem de um homem muito especial, o profeta Amós. Muitas vezes, quando pensamos em profetas, imaginamos pessoas que estudaram muito, que viviam nos palácios dos templos, rodeados de luz. Mas a história de Amós nos mostra o contrário. Deus escolheu um homem simples do campo para enviar uma mensagem forte e necessária a seu povo. O nome Amós significa transportado por Deus, ou o que carrega o fardo de Deus. E foi exatamente isso que ele fez. Foi carregado pelo Espírito Santo para levar uma palavra que, embora dura, era necessária para acordar o povo do seu sono espiritual. Quem era Amós? Era a simplicidade de um vaso. Vamos começar entendendo quem era este homem. Amós não era da família dos profetas, nem era filho de profeta. Ele mesmo diz no seu livro de Amós, capítulo 7, versículo 14. Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas sou boieiro e cultivador de filhos. Ele está dando a profissão dele. É como eu digo, meus irmãos, eu não sou pastor, eu não sou formado em teologia. Eu sou apenas um mensageiro do Senhor enviando a mensagem até vocês. Sempre eu digo isso a vocês. Isso nos ensina a grande lição. Deus não escolhe instrumentos perfeitos, mas escolhe corações disponíveis. Deus não chamou um intelectual, nem um sacerdote famoso. Ele chamou um pastor para mostrar que a sabedoria que vem dele é maior que qualquer sabedoria humana. Você não precisa ser perfeito, não precisa ter todas as respostas, precisa ter todas as respostas, mas precisa ter um coração que ouve, que escuta a voz do Senhor. O cenário aqui nessa época era a prosperidade e a hipocrisia. Amós viveu no tempo do rei Jeroboão II, no reino do norte, Israel. Naquele tempo o país estava vivendo uma época de ouro. A economia ia bem, havia muita riqueza, as fronteiras eram grandes e o povo vivia confortavelmente. Parecia que tudo estava bem. Parecia, meu irmão. Mas por dentro a situação era trágica. Havia muita injustiça social. Os ricos exploravam os pobres, como hoje. Vendiam mentiras, como hoje. Roubavam no comércio, como hoje. E viviam na luxúria, como hoje. Enquanto muitos passavam fome, como hoje. E o pior de tudo, eles continuavam fazendo os rituais religiosos, iam ao templo, ofereciam sacrifício, achando que tudo estava bem com Deus. Ainda hoje há oferenda de todos os tempos, meu irmão. A negociata, meus irmãos, com candomblé, com ogum, e etc, etc, etc. Era uma religião de aparência, mas sem coração. Era festa na boca, mas maldade no coração. E foi exatamente nesse cenário, de tudo bem, que Deus levantou Amós para dizer a verdade. A mensagem principal de Amós: justiça e retidão. A mensagem de Amós é forte, direta e sem rodeio. Ele não veio com palavras doces, veio com a espada da palavra. Quais foram os principais avisos que ele deu? Vamos ver. Deus odeia a falsidade. Ele começou com essa daí. Amós traz uma das frases mais duras e famosas da Bíblia. Eu odeio, desprezo as vossas festas. E não me agrado dos vossos ajuntamentos solenes. Ainda que me ofereçais holocausto e oferta de alimento, não me agradarei delas. Imagina o choque. O povo achava que estava agradando a Deus com festas e ofertas. Mas Deus dizia que ele odiava aquilo tudo. Por quê? Porque não havia arrependimento, não havia amor ao próximo. A adoração não podia ser separada da vida. Você não pode cantar hinos
bonito na igreja e enganar o irmão no mercado ou no trabalho. Presta atenção, meus irmãos. B. Corra o juízo como as águas. O conselho de Amós era claro: mudem de vida, mas corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro constante. Deus quer dizer que a nossa justiça não seja uma coisa de momento, não seja só na hora do culto, mas que flua como um rio constante. Todos os dias Ele quer honestidade, quer respeito, quer cuidado com o próximo. Amós denunciou o pecado de pisar nos pobres, de adulterar, pesos sem medida, de adulterar no seu casamento, de vender o lixo como se fosse coisa boa. C. Aviso de juízo. Amós também avisou que a paciência de Deus tem limites. Ele usou mensagem, imagem como prumo da parede, mostrando que o povo estava torto e não podia ficar em pé. E os cestos de frutos que simbolizavam o fim que havia chegado. Ele avisou que viria uma seca, não de pão, nem de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Um tempo onde buscariam a Deus e não o achariam, por causa da sua rebelião. Mas também, na palavra, ele traz a esperança e a restauração. A mensagem de Amós não é só de advertência. No último capítulo, no versículo 11, ele profetiza sobre o futuro e diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que ceifa alcançará ao que lavra. Então, aquilo que você plantou, você vai colher. Ele fala da restauração do tabernáculo de Davi, uma profecia que aponta para o tempo da graça, onde Deus irá reconstruir o que estava destruído e trazer cura e prosperidade espiritual para o seu povo. Irmãos e irmãs, a mensagem de Amós continua viva e atual, até hoje, para nós, hoje. Ela nos ensina que Deus usa pessoas simples para fazer grandes obras. A religião sem vida e de honestidade não agrada a Deus. Deus se importa com o que fazemos fora da igreja, no nosso trabalho, na nossa família, nas nossas finanças. A verdadeira oração é aquela que traz justiça e amor ao próximo. Que possamos nós, como povo daquele tempo, ouvir a voz do Senhor e nos arrepender. Que o nosso louvor seja verdadeiro e a nossa vida seja reta. Que a justiça corra em nossa vida como as águas fortes correm nos ribeiros. Obrigado, meus irmãos. Obrigado pela atenção que vocês dispensam. Obrigado pelo tempo que você tira para ouvir e refletir com essas pequenas reflexões, com essa mensagem anexada às reflexões. E que o Senhor Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, para que assim nós possamos ser conduzidos à vida eterna. Amém. Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado. No nome de Jesus. Amém.